E aí, tudo bem? Esse é o nosso primeiro vídeo, como eu te prometi, das dicas a respeito de hipertrofia. O primeiro assunto que eu escolhi é intervalo entre as séries. Esse é um assunto um pouquinho polêmico. Eu sei que você já escutou a respeito de intervalos curtos gerar mais intensidade, intervalos longos não serem tão proveitosos assim para a hipertrofia muscular, mas eu vou te trazer aqui algumas informações que são baseadas nos últimos artigos, nos últimos estudos científicos. Nós vamos conversar da importância de entender o intervalo de descanso entre as séries no processo de hipertrofia muscular. Para que a gente possa entender isso, nós precisamos perceber que o treinamento ele é uma junção de vários elementos de volume e carga que vão gerar maior ou menor trabalho. Então, quando eu multiplico os elementos de volume e os elementos de carga, eu tenho trabalho como unidade final. Quanto maior for o trabalho, maior será o resultado. Quanto menor for o trabalho, menor será o resultado. A partir deste entendimento de volume, carga, gerando trabalho, nós vamos ter ferramentas para entender a questão do intervalo de treinamento entre as séries. O que eu quero dizer com isso? Qualquer intervalo que diminua os elementos de volume ou os elementos de carga vão gerar queda nos resultados que você está esperando para hipertrofia ou para força muscular. Isso significa que os intervalos de descanso, quando muito curtos, eles podem alterar drasticamente ou o número de repetições que o seu aluno está fazendo ou a carga que é proposta para ele levantar. Em qualquer uma dessas situações, reduzindo o número de repetições ou diminuindo a carga de trabalho, nós vamos ter um trabalho total menor. E a falta desse trabalho total, ou a redução desse trabalho total, vai impactar de maneira diminuta na hipertrofia. Quanto menor trabalho, menos estresse muscular, menos resultado. Então nós precisamos entender definitivamente, intervalos curtos geram uma coisa chamada sensação subjetiva de esforço. A pessoa ela sente-se cansada, mas ela não está realmente estimulando de maneira eficiente a musculatura. Para que nós possamos estimular de maneira eficiente a musculatura, nós precisamos ter um trabalho muscular maior. Sendo assim, dessa forma, nós temos que entender que intervalos curtos ou diminuem as repetições ou diminuem a carga. E isso faz com que o trabalho, obviamente, fique menor. Intervalos mais longos permitem o restabelecimento da energia muscular. Ou seja, eu faço a ressíntese da molécula de ATP, um armazenador de energia, e essa energia que vem da molécula de ATP vai permitir que esse sujeito levante as cargas propostas e mantenha o volume de treinamento proposto. Então, intervalos longos restabelecem a via energética do músculo. E é isso que você precisa proporcionar. Quando a gente fala de músculos dito pequenos, menores, como bíceps, tríceps ou ombro, nós precisamos de menos tempo para gerar uma ressíntese de ATP, porque o esforço, de forma geral, foi menor. Quando nós falamos de músculos que envolvem maior massa muscular, envolvem mais ventres musculares, como por exemplo os agachamentos, as puxadas, as remadas, os peitorais, isso demanda mais intervalo de treinamento, mais intervalo de descanso entre as séries. Pensando nisso, o músculo pequeno pode se recuperar em 60 segundos, 90 segundos, vai ser totalmente individual. Já um músculo grande, como quadríceps, peitorais e dorsais, podem demorar até 2 minutos para se recuperar. Mas esses pontos eles são bem variáveis, depende muito do sujeito, do nível de treinamento desse sujeito, da carga imposta nesse sujeito, da velocidade de execução do movimento deste ou aquele exercício. Eu estou aqui com o treinador Andrew, ele vai executar
com uma determinada carga 10 repetições. Pode começar, André, a fazer? Fazer 10 repetições com essa carga. Notem que ele está controlando uma das nossas dicas futuras, que é a cadência. Já fez 3 repetições. E ele está fazendo com uma carga de 10 quilos em cada halter. Está realizando um exercício chamado de rosca direta com halteres. E notem que ele vai fechar as 10 repetições e nós vamos dar um intervalo de descanso. Esse intervalo de descanso vai ser muito curto. Nós vamos dar um intervalo de 30 segundos. Então nós vamos contar agora 30 segundos, aproximadamente. Vamos dar esse intervalo. Esse intervalo de 30 segundos, ele não vai ser suficiente para restabelecer as moléculas de ATP, adenosina trifosfato no músculo. Também não vai ajudar tanto na questão da recuperação da fosfocreatina. 2 moléculas importantíssimas para o restabelecimento da energia muscular. Vamos lá, fechando 30 segundos. Agora, na mesma cadência, a mesma carga, ele vai executar o movimento. Então, ele está fazendo lá o movimento. E vamos ver se ele consegue trabalhar as 10 repetições. Estamos em 3, vamos fechar 4 repetições. Vamos para a 5ª repetição. 6ª repetição. Notem que ele começa a ter uma pequena dificuldade na hora de executar. 7ª, 8ª, e ele não consegue completar as 10. Pode soltar o peso, André, obrigado. Ele não conseguiu executar as 10 repetições. O que aconteceu nesse momento? O intervalo não foi suficiente para restabelecer a energia muscular. Automaticamente, se nós mantivemos a carga de execução, ele não conseguiu executar o volume programado. Qual era o volume programado? 10 repetições. Ele não conseguiu fazer as 10 repetições, ele fez 8. E essa 8ª nem foi totalmente completa. Notem que essa situação, o volume de trabalho total reduziu 20%. Nessa redução de 20%, ao final do treinamento, nós vamos ter uma perda de trabalho total. Lembrando, o trabalho total ele é fundamental para que nós tenhamos os objetivos alcançados a respeito de hipertrofia. Então, toda vez que nós fazemos intervalos mais longos, intervalos que permitam o restabelecimento da energia muscular, a refosforilação da adenosina trifosfato, a recuperação das reservas da fosfocreatina, nós vamos ter a execução do volume programado e da carga de trabalho de maneira adequada. Notem que agora, entre a 2ª repetição, a 2ª série que nós fizemos, eu dei um intervalo muito maior. Nós estamos num intervalo de mais ou menos uns 2 minutos aqui que eu estou conversando. Vamos tentar fazer de novo. Vamos ver se 2 minutos foi suficiente para ele conseguir, na mesma velocidade de execução, mesma quilagem, alcançar as 10 repetições. 2, a 3ª repetição agora, 4, 5, um pouquinho mais devagar, 6, notem que a facilidade já está alcançada, 7, 8, 9 e 10. Conseguiu alcançar o objetivo de reorganizar e repetir o volume de 10 repetições com a carga de 10 quilos em cada uma das mãos. Então a diferença entre o intervalo curto e o intervalo longo é simplesmente a sensação subjetiva de esforço. Intervalos curtos fazem com que o aluno pense estar mais treinado. Intervalos longos permitem que ele realmente alcance o objetivo de volume e o objetivo de carga levantada. Se você quer saber mais sobre isso e quer pular direto para o meu curso de hipertrofia muscular, com mais de 40 vídeos teóricos e práticos, onde eu explico todos esses pontos a respeito de volume, de carga, de cadência,
de como montar as séries de hipertrofia, o link está aqui embaixo nesse material. Então clica e não perde a oportunidade de fazer esse excelente curso que vai te ajudar de maneira científica, de maneira correta, a melhorar os treinamentos dos seus alunos e clientes. Se torne realmente um treinador e uma treinadora baseados em evidências científicas com esse curso. Até a próxima dica!